Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é terça-feira e eu vou falar um pouquinho mais sobre fotografia básica para vocês. É 8 e pouco da manhã, dormi mal pra caramba, por isso que eu tô com essas olheiras aqui. Tô gravando esse vídeo sentado, paradinho, porque falaram que eu estava me mexendo muito nos vídeos, que eu estava perdendo o meu foco da câmera. Então vou resolver fazer esse vídeo sentado hoje aqui. Vou falar sobre ISO, tanto em analógico quanto digital, mas antes de começar o vídeo eu tenho alguns recados. O primeiro eu gostaria de agradecer ao Davi Saraiva, que me mandou esse filme aqui de presente, do Japan Camera Hunter. Vou fazer um vídeo falando sobre esse filme aqui, vou fazer um ensaio, sei lá, alguma coisa, fotografando com esse filme aqui. Valeu, Davi! Mais pessoas podem mandar esses presentinhos aqui que a gente gosta muito. Tenho mais um recado para dar para vocês aqui, que está rolando ainda o nosso sorteio lá, para você participar do sorteio desse kit analógico aqui que eu vou estar sorteando no dia 15. Então vou deixar o link aqui na descrição, você entra lá, segue todo o passo a passo para você participar e concorrer a esse kit analógico aqui. Tem filme, tem vale revelação, tem câmera, você só vai ter o trabalho de fotografar e mandar para mim e vai receber as fotos aí na sua casa. Queria avisar também que se você for de Londrina ou região, nesse domingo agora, dia 11 de março, às 14 horas, a gente vai estar promovendo um rolê analógico aqui na cidade, que é mais uma saída, um passeio aí para fotografar com filme. Eu já montei um grupo no WhatsApp, tá bastante movimentado, a gente está tendo um pessoal aí que está bastante empenhado em participar desse rolê analógico. Então se você for de Londrina ou região, entra em contato comigo, deixa um recado aqui ou lá pelo Instagram do Câmera Velha ou o meu pessoal mesmo, dando o seu nome e o seu telefone para eu incluir vocês no grupo e passar todas as informações. Galera, o assunto de hoje é ISO. A gente falou sobre obturador, a gente falou sobre diafragma e hoje a gente vai falar sobre ISO. O que é o ISO? Vamos desmistificar algumas coisas aí que muita gente se engana quando trata de ISO, quando se refere a ISO tanto da câmera quanto do filme. Muita gente aí tem uma ideia errada de como isso acontece. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que eu vou falar simplesmente do ISO em relação à exposição. A questão de granulação, de ruído vai ser assunto para um próximo vídeo. Primeiramente, o que é o ISO? Onde está relacionado isso daí? O ISO é uma medida, uma escala, né, onde se mede a sensibilidade do seu suporte sensível à luz, seja ele filme ou sensor. Então, nos filmes fotográficos, o ISO, há muito tempo atrás, tinha uma medida diferente. Aqui nas Américas e no Japão, essa medida trazia o nome de ASA, American Standard Association, era uma coisa assim. Então eles usavam esse padrão de medida, que é na verdade exatamente o mesmo padrão que era utilizado hoje. Só que lá na Europa, por exemplo, na Alemanha, os filmes Agfa, os filmes europeus, eles traziam uma outra escala para a mesma função, que era medida em DIN. Tá? Então ASA e DIN servia para a mesma coisa, só que eram nomenclaturas diferentes e números diferentes. Aí depois então entraram num acordo lá, pararam de brigar os americanos, os europeus e os japoneses, falaram, não, vamos estabelecer uma coisa única para tudo. E aí os filmes passaram a trazer uma escala em ISO, assim como as câmeras digitais trazem hoje. Se a gente olhar bem pertinho aqui, ó, eu vou ter aqui o nome do filme, 24 que é o número de poses, 400 que é a escala em ISO e 27 aqui, que parece até um 27 graus, que é a escala em DIN, tá? Mas a informação que vem aqui no filme mesmo, mais em destaque, é o 400. Porque tanto um filme de ASA 400 e DIN 27, eles têm exatamente a mesma sensibilidade. Então tanto o termo ASA quanto DIN, hoje em dia é bem pouco usado. Os fotógrafos mais antigos ainda falam em filme, quando falam em filme, ainda utilizam a terminologia ASA. Mas hoje então, o que é utilizado mais comumente é ISO, que é a abreviação de International Standard Organization. Eu tenho outro aqui com sensibilidade 400, que o Davi mandou para mim. Tenho filmes com ISO de sensibilidade 100. Tenho filmes com sensibilidade 200, foca danado. Tá aqui, ó, ISO 200. Tem filme com ISO 800. Eu conheço, pelo menos que eu já fotografei, filmes com ISO até 3200. Mas o que é o ISO então? Vamos falar sobre esse parâmetro aí que a gente classifica os filmes. E também é utilizado na fotografia digital.
O ISO é um padrão onde a gente calcula a sensibilidade do nosso suporte. Então isso está ligado à sensibilidade. Isso não quer dizer, de hipótese alguma, que quando você está fotografando com um filme ou sensor da sua câmera com ISOs mais altos, nem a sua câmera, nem o seu filme, nada recebe mais luz. A mesma quantidade de luz que recebe quando você está em ISO 100, quando você está em ISO 6400, 12000, enfim. Tá? O ISO não altera a quantidade da luz que entra na sua câmera. Isso aí é um mito que a gente vê um monte de gente falando aqui na internet, no YouTube principalmente, aumenta o ISO que a câmera capta mais luz. Não, a câmera não capta nada de luz a mais. A mesma quantidade que chega lá no seu filme ou no seu sensor quando você está com ISO 100 é exatamente a mesma quantidade de luz que chega lá no seu sensor quando você está com ISO 3200, por exemplo. Por que então que as fotos ficam mais claras? Porque tanto a gelatina da emulsão ou o sensor do filme, eles estão mais sensíveis quando você está trabalhando com ISOs mais elevados. O que quer dizer isso? É só a gente parar e pensar um pouquinho. Por exemplo, eu sou uma pessoa de pele bem clara, eu tenho uma sensibilidade muito grande à luz, ao sol, então se eu for ali fora e tomar um sol do meio-dia por 5 minutos, eu vou ficar igual um pimentão de vermelho, porque eu tenho muita sensibilidade à luz. Aí uma pessoa com um tom de pele um pouco mais escuro, que já não tem tanta sensibilidade assim, vai chegar lá e pode ficar, por exemplo, 10, 15, 20 minutos, meia hora nesse sol, que não vai se queimar assim como eu. Mais ou menos é dessa forma que funciona o ISO. Então, quando você tem ISOs mais elevados, na verdade não é que ele capta mais luz, mas ele precisa de menos luz para chegar naquela sensibilidade que você quer. Então, se você precisa, por exemplo, se você está fotografando com um ISO 100 e está precisando abrir o diafragma ou está precisando deixar mais luz entrar para chegar numa determinada exposição, caso você esteja usando um filme de ISOs mais altos, dependendo a variação de ISO mais baixo ou mais alto, você pode alterar essa quantidade de luz que chega lá no seu filme para ter a mesma exposição. Vamos dizer assim, na gelatina da emulsão de um filme de ISO 3200, esses cristais de prata ali, eles são muito maiores e mais sensíveis. Qualquer quantidade pequena de luz que chega ali, ele já vai se sensibilizar, já vai alterar o seu estado. Ou seja, o grão dos químicos que estão dispersos nessa gelatina aqui, ó, eles são maiores e mais sensíveis. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui uma fotomicroscopia comparando filmes de diferentes sensibilidades. Se eu estou trabalhando com filme de ISOs mais altos, como 3200, 1600, por exemplo, uma pequena quantidade de luz que chega aqui já é suficiente para queimar esse filme, ou seja, para sensibilizar esses cristais. Agora, se eu estiver fotografando, por exemplo, com um filme de sensibilidade aí de ISO 100, esses grãos de químicos aqui que vão estar dispersos na emulsão, eles são muito pequenos e muito menos sensíveis à luz. Então eles vão precisar de uma quantidade um pouquinho maior de luz para eu conseguir chegar naquela exposição ideal. Eu não consigo trocar a sensibilidade do filme, ele tem uma sensibilidade nativa dele. Então eu preciso fazer todos os meus ajustes de fotometria de acordo com a sensibilidade desse filme. Uma coisa que confunde muito o pessoal aí quando está fotografando, quando está começando na fotografia analógica, é que algumas câmeras, mesmo as eletrônicas, até mesmo as mecânicas, elas têm lá um mecanismo de ajuste do ISO. Então muita gente pensa que quando está alterando aquele ajuste do ISO na câmera analógica, está alterando a sensibilidade dessa emulsão. E isso não acontece, pessoal. Quando você altera aquele ajuste de ISO da câmera, ele só serve para te dar um parâmetro de cálculo da fotometria, para a câmera conseguir calcular o quanto de luz ela tem que colocar de acordo com aquela sensibilidade. Mas quando você altera lá o ISO da sua câmera analógica, você não altera em nada a sensibilidade do filme. É óbvio que você vai estar alterando sim a exposição na foto final. Se você está trabalhando com filme de ISO 100 e coloca lá na sua câmera 400, pensando que você vai ter deixado o seu filme mais sensível, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, a sua câmera vai pensar que você está fotografando lá com um filme de ISO 400 e vai colocar menos luz ainda naquele filme.
tá? Então muita gente até usa isso daí para compensar a exposição de certa forma, para fotografar com filmes vencidos, enfim. Então o pessoal usa essa questão de alterar o ISO da câmera analógica para conseguir uma exposição diferente no filme. Mas isso não altera em nada a sensibilidade do seu filme, tá bom? Bom, e no digital, como que acontece? Outra coisa que pouca gente sabe que acontece na fotografia digital é que toda câmera ela também só tem um ISO nativo. Né? Na maioria das câmeras, todas as câmeras só funcionam nativamente em ISO 100. Pô, Neto, aí você me confundiu, porque a minha câmera tem lá, vai até 120 e poucos mil de ISO. Como assim ela só tem ISO 100? Na verdade, pessoal, o ISO 100 é o ISO nativo da maioria das câmeras. O que acontece? Quando você altera o ISO das suas câmeras digitais, você está forçando aquele processador a trabalhar mais para conseguir aquela imagem com menos luz. Na verdade, a sua câmera ela tem um processador, ela tem um programa lá dentro que faz isso daí. Então, pessoal, vocês saibam que quando vocês alterarem o ISO da câmera aqui, ó, por exemplo, de 100 para 200, enfim, conforme vocês vão alterando o ISO da câmera aqui, o que você está fazendo é aumentando a sensibilidade, fazendo com que esse sensor trabalhe mais para te entregar aquele resultado. Mas, da mesma forma, você não deixa entrar mais luz dentro da câmera. Essa frase que um monte de gente fala aí no YouTube, que se aumentar o ISO, a câmera capta mais luz, é balela. Isso daí esquece que não é verdade. Como eu sei que vai chover de comentários aqui de gente perguntando sobre ruído, granulação, vou falar rapidamente aqui algumas coisas, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tem diferença sim de ruído e granulação. Ruído é uma coisa gerada pela fotografia digital e granulação pela emulsão fotográfica, tá? São coisas bastante diferentes, inclusive esteticamente também são diferentes. Na fotografia analógica, a granulação está relacionada sim ao tamanho do grão de cada filme, né? Se tem sensibilidade maior, esses grãos são maiores. Já na fotografia digital, está relacionado a várias coisas. Por exemplo, duas câmeras diferentes, na mesma sensibilidade de ISO, pode dar níveis de ruídos diferentes. Um exemplo é se eu pegar uma foto feita com ISO 3200 com a minha D90, que já tem aí uns seus quase 13, 14 anos, e pegar uma foto com ISO 3200 feito com essa D750. Então são níveis de ruído diferente entre essas duas câmeras. Óbvio que as câmeras mais sofisticadas têm um nível de ruído muito mais baixo quando você aumenta a sensibilidade, tá? Então isso aí são só algumas dúvidas. Eu vou fazer sim um vídeo falando só sobre ruído e granulação, inclusive comparando e tal. Já deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida em relação a isso, para eu responder para vocês nos próximos vídeos. Espero que essas informações tenham sido úteis aí para vocês. Qualquer informação que vocês precisarem, deixa aqui nos comentários, perguntas, pode entrar em contato também através das redes sociais, que eu vou estar deixando aqui o link em algum lugar aqui na descrição, ou enfim. Me sigam aí no Instagram, tanto do Câmera Velha, quanto no meu pessoal, que eu estou sempre postando coisa, fazendo stories sobre fotografia analógica. Não se esqueça aí do nosso rolê analógico no próximo domingo aqui em Londrina, se você é daqui da cidade ou da região. Tá convidado, é de graça, não paga nada. Deixa aqui nos comentários se você achou que é melhor esse vídeo aqui, com essa pessoa sentada assim, parada, parecendo um professor. E é isso daí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.